Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Bom, estamos no 9º dia do nosso jejum. Essa segunda semana, não se esqueça, nós estamos fazendo jejum de carne de toda espécie, carne vermelha, frango, peixe, enfim, carne de porco. Só estamos liberados aí os embutidos até a próxima semana. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração, tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas na tua vida nesse tempo de consagração ao Senhor. Como eu disse, nesse 9º dia, nós vamos falar de Atos capítulo 9 e o tema hoje é Vencendo a Mentira. Por quê? Atos capítulo 9 vai narrar a conversão do apóstolo Paulo. Lembre-se que Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo, ele matava e prendia aqueles que se diziam da fé em Cristo, e ele fazia isso porque ele acreditava que estava fazendo o certo. Ele matava e prendia cristãos acreditando que com ele estava a verdade. Só que Paulo vivia uma mentira até que uma luz do céu brilhou, é o texto que está escrito na palavra de Deus, e acabou com a cegueira do apóstolo. Nada como a luz para curar a nossa cegueira. E a partir daí, Paulo tornou-se uma poderosa arma na mão do Senhor. Então, muitas vezes nós também estamos vivendo mentiras. Mentiras essas que podem ter sido construídas por nós mesmos, podem ter sido construídas pela sociedade que nós vivemos ou até mesmo pelos nossos relacionamentos familiares. Só que muitas vezes nós ficamos presos a essas mentiras. E mesmo que a palavra de Deus, de forma objetiva, nos mostre que nós estamos errados, nós ainda assim ficamos presos nessa mentira. Então, precisamos de uma experiência com Deus para nos arrancar desta mentira. E essa experiência pode ser, inclusive, algo muito mais simples do que apenas o entendimento da palavra de Deus. No caso ali de Paulo, literalmente uma luz brilhou, mas no nosso caso pode ser a luz da palavra de Deus, ou seja, o conhecimento da palavra de Deus pode servir como esta luz que brilha e nos arranca desta cegueira espiritual. E uma vez arrancado dessa cegueira espiritual, uma vez que nós venhamos a vencer as mentiras, e essas mentiras, elas podem se vestir de várias formas, elas podem se vestir e ter roupagem de vários assuntos, mas uma vez que nós somos arrancados dessa mentira, o Senhor então pode nos usar assim como ele usou o apóstolo Paulo. E por que Deus usou o apóstolo Paulo? Primeiro, porque ele aceitou a ajuda de Ananias. Você se lembra, como eu disse agora há pouco, Paulo era um perseguidor de cristãos e Ananias era um cristão. O Senhor então manda Ananias para ajudar Paulo. E Paulo aceita essa ajuda. Aqui nós temos a igreja funcionando como essa forma de curar a cegueira. Então veja bem, muitas vezes a igreja ela vai servir para você, para abrir os seus olhos, para você perceber que você estava vivendo uma mentira. E você precisa aceitar essa ajuda. Paulo podia falar muito bem, não, eu não quero a ajuda desse Ananias, ele é um cristão, ou ele é menos letrado do que eu tenho muito mais conhecimento do que ele, mas Paulo não fez isso, ele aceitou a ajuda de Ananias. Então, aceite as ajudas que Deus está trazendo para você, seja da igreja, seja de um líder, seja de um irmão mais experiente, mas não seja arrogante nem orgulhoso, porque às vezes o Senhor está levantando um Ananias para te ajudar. Segundo, Paulo começou a dar frutos imediatamente. Uma vez curado da cegueira, comece a dar frutos imediatamente. Foi o que Paulo fez. Se você ler o texto, logo que ele foi curado, ele já foi para a sinagoga pregar. Ele não esperou muito tempo. Ele já quis começar a trabalhar, a servir logo. Interessante que quando a gente olha lá para o nosso ambiente seguro na igreja, né? Tem lá o embarque, passaporte, crescimento, estufa. Mas embaixo está servir. Por quê? Porque servir é a base de todo o nosso crescimento espiritual. E Paulo entendeu isso. E logo começou a servir, logo começou a pregar para os irmãos. Então, uma vez curado da cegueira, uma vez que a cegueira está vencida,
comece a dar frutos imediatamente. E se você não está dando frutos, frutos literais, de discipulado, de conversão, de santificação, eu te convoco, né, para que você comece a dar frutos imediatamente. Aí a pergunta pode acontecer da seguinte forma: se eu não estou dando fruto, será que eu estou vivendo uma mentira? Bom, essa é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo. Se você não está dando frutos, talvez você esteja preso em alguma mentira. E em terceiro lugar, Paulo não desanimou frente à oposição. Quando ele foi pregar, o que aconteceu? As pessoas falaram: não, mas esse Paulo aí, peraí, esse camarada aí estava querendo nos matar agora há pouco, agora está aqui pregando? Não, vamos aceitar isso. E Paulo não parou, Paulo não desanimou, Paulo não desistiu, Paulo continuou em frente, continuou persistindo. Por quê? Porque ele não era mais cego e ninguém faria ele recuar mais, uma vez que ele já havia vencido a cegueira. Então, não desanime frente às oposições, sejam elas quais forem, sejam as oposições ministeriais, no seu trabalho, enfim, não pare frente às oposições, tá bom? Então é isso, pessoal, uma ótima terça-feira para todos nós e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.